Ô Wagner, quantas plantas de mamão eu preciso para ter rentabilidade, para ter lucratividade com a cultura? Pessoal, o mamoeiro é uma cultura realmente extremamente rentável. Porém, essa pergunta é um pouco genérica e não dá para a gente ter um valor aproximado. Mas eu vou falar para vocês aqui o quê? Quanto a gente investiu aqui de média nessa área e principalmente quanto a gente conseguiu rentabilizar até agora. Beleza? E vocês vão adaptando para a realidade de vocês. Na minha visão, pessoal, existem duas formas de você ganhar dinheiro com a cultura do mamão. Pelo menos duas aí. A primeira é você plantar uma área pequena, como essa nossa aqui, ó, 1.800 plantas, que hoje a gente tem aí aproximadamente 1.500 plantas em produção. Por quê? Sempre tem aquele imprevisto. Você perde plantas com virose, perde plantas de mamão bola, que muitas vezes não se comercializa, então a gente eliminou da roça, e eventualmente uma doença, principalmente fitóftora, em áreas que teve uma inundação ali embaixo. Então 1.500 plantas em produção, área suficiente para 1 hectare, beleza? Aqui a área é um pouquinho maior porque o espaçamento é mais largo, mas aqui a gente tem área suficiente para 1 hectare. Nesse 1 hectare, em 8 meses de colheita, a gente tirou aqui, salvo engano aí, 1.600 caixas até o momento, nesse primeiro cacho ainda, que ainda tem planta aqui, ó, algumas que atrasaram bastante. Então a gente tem muita planta, muito fruto ainda, na verdade, para tirar ainda do primeiro cacho. Então a cultura do mamão, geralmente a gente faz 2 cachos, sendo o primeiro o maior, a maior produtividade, e a segunda, e naturalmente o segundo cacho, com uma produtividade um pouco menor. Nesse caso aqui a gente investiu muito pouco dinheiro, tá certo? Porque é uma roça que eu planto em parceria. Tá balançando aqui só o vídeo, mas vamos embora. É uma roça que eu planto em parceria, então eu entro com os insumos, basicamente. Entro com os insumos e o adubo, defensivos de forma geral, e alguns valores e o preparo de solo, naturalmente. Então o custo maior da roça de mamão eu que entro. Então a gente tem aí um investimento da minha parte muito alto, porém eu só tenho 30% dessa rentabilidade dessa lavoura. Do que colher eu tenho 30%, é a parceria que a gente firmou aqui. Então vamos partir disso. Nesse caso aqui, nessa área, a gente plantou em setembro de 2023, beleza? Então a gente tá aí, começou a colher em torno de 8 meses, 7 meses e meio para 8, e tá com 8 meses de colheita. Wagner, quanto tu apurou aí? Eu falei 1.600 caixas nessa parcial do primeiro cacho. O segundo tá vindo, tá certo? Tá algumas dificuldades em relação à temperatura, mas tá vindo o segundo cacho. Mas aqui eu quero falar para vocês o quê? 1.600 caixas, o apurado dessa área até o momento ficou na casa dos 100 mil reais, 98.200 reais até o momento. Por quê, Wagner? E aí tá o primeiro caso de ganhar dinheiro com a cultura do mamoeiro. Ou você ganha em área de escala pequena, como é essa minha, e vende num preço melhor, porque você tem um controle melhor, tem uma qualidade melhor da produção, e principalmente consegue pulverizar essa venda, como a gente faz aqui para feirante, um ou outro atravessador no momento de pico de produção. Então a gente conseguiu rentabilizar porque agregou valor na comercialização. Diferenciou na região, que muita gente tem mamão, mas sem tanta qualidade. Então a gente dá sabor, bricks, qualidade na fruta e consegue segurar um pouquinho melhor o preço na roça, porque vende diretamente para o feirante preferencialmente, beleza? Então esse ponto aí é o primeiro. Área pequena, nesse caso aqui 98 mil reais de faturamento até o momento, sendo que a área tem de plantada 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, alguma coisa assim, e 8 meses de colheita, beleza? Então tem 16 meses na verdade, 1 ano e 4 meses de plantada. É uma área que ainda vai fazer o segundo cacho, então a gente tem chance de rentabilizar. Só que os meus custos, a gente investiu pouco, foi uma área sem adubação de fundação, que não é o ideal realmente, mas foi uma área sem adubação de fundação, que a gente fez pouquíssimas adubações, mesmo num solo extremamente fraco. Então eu reduzi um pouco o investimento, fiz calagem, para mim é obrigatório, independente de se você vai investir muito ou pouco, tem que fazer calcário, se o solo precisar naturalmente, tá bom? Então eu fiz calcário e a gente conseguiu até o momento ter rentabilidade com 3 meses de colheita, pagou as contas, tem 5 meses aí lucrando teoricamente, porque tem a volta para a roça, né? Então tem a manutenção, então não é 100% de lucro, mas 5 meses aí de lucro, graças a Deus, deve estar na minha parte aí dos 100 mil, eu fico com 30, então paguei 20 de custo até o momento, investi em insumo defensivo e preparo de solo 20 mil apenas, em 1 hectare, 1.500 plantas, vamos botar assim, né? Então dá um custo aí, no meu caso, em torno de 14 reais por planta, 13,50 até o momento, que é um custo extremamente baixo, quando você fala em mamão, tá certo? Aí tem outras pessoas aqui envolvidas, meu pai está envolvido, outro parceiro da gente, que aí tem outra fatia também, o pai cuida da mão de obra e a outra pessoa cuida da irrigação, da manutenção do sistema e da área que é dele, do sistema de irrigação também, beleza? Então a gente tem aqui, eu tenho 30% desse investimento,
até o momento em torno de 30 mil reais faturado, 20 mil investido. Vamos colocar aqui 10 mil de lucro, mais ou menos nesse período de 8 meses de colheita. Então por quê? A gente conseguiu vender, o mercado trabalhava aí mamão em alguns momentos, a gente pegou preço por conta da dificuldade de produção, fez alguns manejos diferenciados para realmente conseguir rentabilizar, e isso é a diferença. Muitas áreas que plantaram igual, com investimento até mais alto que o nosso, já perderam. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo sair fora, digamos assim. E esse é o primeiro ponto. A área menor, você consegue rentabilizar porque vende mais caro, busca um cliente mais direto do consumidor final. Isso agrega valor na sua propriedade. Quando você planta em área comercial maior, uma escala maior, como a gente vai plantar ali do lado, uma área de 5 hectares, 4 hectares, aí sim você muda o patamar. Então você não tem como rentabilizar muitas vezes tanto dentro de uma lavoura, porque você tem muita fruta. Então a linha de controle, digamos assim, é bem tênue. Ou você planta numa escala menor para ter frequência, para segurar preço. Se você escalar demais sem ter o mercado consumidor, muitas vezes você vira seu próprio concorrente. Isso aí não é interessante, beleza? Então, para quem tem área comercial maior, quem vai plantar na escala maior, aí sim você tem que ganhar por escala. E Wagner, qual é essa escala, pensando em mamão Havaí principalmente, e em mamão Formosa, que isso muda também. Mamão Havaí, pessoal, para vender em caminhão fechado, para vender em áreas mais longe, principalmente dos grandes centros, aí em torno de pelo menos 5 hectares de mamão seria uma conta boa para a gente estar fechando carga semanal e ter o comprador para ir buscar na roça. Porque se o comprador muitas vezes vem de longe, ele só leva se tiver carga fechada. Então é um ponto importante. Beleza? Vamos dar uma rodadinha aqui mais pela roça, vamos olhando o movimento também. Mas o comprador ele tem que ir buscar uma carga fechada e você tem que manter essa produtividade para o comprador querer ir buscar. Beleza? Então áreas a partir de 5 hectares, no caso do mamão Havaí, para encher carga com frequência. E se você planta mamão Formosa, no mínimo aí 4 hectares para você também formar carga e ter frequência de produção dentro da lavoura, beleza? Então você vende para um mercado diferente do que a gente vendeu aqui, por exemplo, tá joia? Então, pessoal, é basicamente isso. Um detalhe importante de mercado, não é tudo de mercado, tem variações, tem regiões que é diferente, mas o que a gente tem visto aqui na minha realidade, estou aqui em Alagoas, é isso. Então a gente produz em área menor e vende com valor melhor, e áreas comerciais maiores, mais distantes, uma escala maior, a gente tem que ter carga fechada, carga pronta para segurar o comprador e conseguir rentabilizar de uma forma melhor. Mas sempre vai ter que, um diferencial grande vai ser a qualidade da fruta. Então mamão sadio, mamão com brix, com sabor, com coloração interessante que o mercado busca, vai ser o diferencial principal da sua lavoura, beleza? Então, um detalhe importante, se você vai vender aí nesse mecanismo que a gente vendeu aqui, uma área um pouco menor, 1 hectare, 2 hectares, 3, e você quer vender diretamente mais próximo para o comprador final, um atravessador principalmente, alguma rede de mercado principalmente, ou para o feirante. Nesse caso, se você plantar uma área 4 hectares, por exemplo, 3 hectares e meio, 3 hectares, tem que ter cuidado para você não ser o seu próprio concorrente, beleza? Fica essa dica aí, pessoal. Se ajudou alguém a tirar algumas dúvidas sobre a cultura do mamão, fico feliz. Se você quiser saber mais, quiser ter, naturalmente, for do seu gosto, aprender mais sobre a cultura do mamoeiro, se inscreve aí no canal, faz alguma coisa, que eu não sei nem como é aqui direito, mas faz alguma coisa para a gente ter resultados satisfatórios. Eu tenho também o curso de Mamão Rentável, onde eu ensino todos os caminhos, junto com o Hugo Bastos, aí, nosso consultor também na cultura, para você produzir como profissional, ter rentabilidade e conseguir ter um direcionamento, ter guias que vão te ajudar. Então, se tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se não tiver interesse, meu amigo, vida que segue, vamos trabalhar, beleza?